A África é um continente repleto de mistérios e descobertas surpreendentes. Algumas tão estranhas que parecem saídas de um filme de terror. Prepare-se para conhecer 20 delas que ninguém consegue explicar. Número 1. Homo naledi. Poucas descobertas no campo da paleoantropologia têm o poder de nos fazer repensar tudo o que sabemos sobre nossa origem, como a surpreendente identificação de uma nova espécie humana. Em 2013, uma equipe de exploradores e cientistas se aventurou nos corredores escuros de uma caverna localizada na região conhecida como Berço da Humanidade, na África do Sul. Durante a expedição, eles encontraram uma coleção impressionante de ossos fossilizados que, após análise, foram atribuídos a uma espécie humana nunca antes identificada, o Homo naledi. Essa espécie teria vivido entre 236 mil e 335 mil anos atrás, período em que já coexistiam com os primeiros representantes do Homo sapiens. O que mais intriga os especialistas é o fato de que naledi apresenta uma combinação de características arcaicas, semelhantes às de macacos, e traços surpreendentemente modernos. Seu cérebro, por exemplo, tinha um volume entre 500 e 610 centímetros cúbicos, muito semelhante ao de chimpanzés, o que indicaria capacidades cognitivas limitadas. No entanto, os ossos das mãos e dos punhos mostram que eles possuíam habilidade para empunhar objetos com precisão, o que sugere que eram capazes de fabricar e utilizar ferramentas. Além disso, seus ombros eram similares aos dos humanos modernos, permitindo movimentos complexos com os braços. Mas seus dedos curvados lembram os de espécies arborícolas, adaptados à escalada de árvores. O maior mistério, porém, está na forma como seus corpos foram parar em uma câmara profunda da caverna. Para alcançar o local onde os ossos foram encontrados, é preciso atravessar um estreito e perigoso corredor conhecido como Chaminé da Morte. Como uma espécie considerada primitiva conseguiria se deslocar até um ponto tão remoto dentro de uma caverna? Teriam sido vítimas de um acidente? Ou foram colocados ali de forma intencional por algum tipo de rito funerário, talvez praticado por outros humanos? Até hoje, essas perguntas permanecem sem resposta. O que se sabe é que essa espécie enigmática complica ainda mais a linha evolutiva da humanidade e representa uma peça intrigante no nosso quebra-cabeça ancestral. Número 2. A maravilhosa árvore baobá. No coração das savanas africanas, ergue-se uma árvore tão resistente, útil e antiga que muitas culturas a consideram sagrada: a poderosa baobá. Conhecida por seu formato inconfundível e por sua incrível capacidade de sobrevivência, essa árvore parece saída de um conto mitológico. Sua aparência peculiar, com galhos que se assemelham a raízes apontando para o céu, lhe rendeu o apelido de árvore de cabeça para baixo. E sua história é ainda mais impressionante. Há registros de baobás existindo desde o tempo dos dinossauros, há mais de 200 milhões de anos. Os baobás são verdadeiros titãs da natureza. Um único exemplar pode viver por vários milênios. O mais longevo já registrado foi o Panca baobá, localizado no Zimbábue, que viveu por incríveis 2.450 anos. Seu tronco é imenso, podendo alcançar até 30 metros de circunferência. Mas o que realmente diferencia essa árvore é sua impressionante adaptação ao ambiente hostil. Com um tronco composto por cerca de 50% de água, o baobá é capaz de sobreviver a longos períodos de seca extrema. Mesmo após anos ou até décadas sem folhas, basta uma temporada de chuvas para que ele volte a florescer com vigor. E não é só sua resistência que impressiona. O baobá também é uma fonte vital de alimento, água e matéria-prima para diversas comunidades. Suas folhas são comestíveis e ricas em nutrientes, funcionando como um vegetal importante para a dieta local. O fruto, ácido e saboroso, contém 6 vezes mais vitamina C do que uma laranja comum. A casca da árvore fornece fibras duráveis, usadas para fazer cordas e tecidos, e até suas sementes podem ser aproveitadas para a extração de óleo comestível. Em regiões áridas e inóspitas, onde a sobrevivência é um desafio diário, o baobá é uma verdadeira dádiva da natureza. Não é à toa que é conhecido como a árvore da vida. Número 3. A pedra azul do céu. Na década de 1990, em Serra Leoa, um minerador chamado Ângelo Pittoni fez uma descoberta que abalaria o mundo da geologia. Uma pedra incrivelmente azul.
com uma tonalidade tão vibrante quanto o céu em um dia sem nuvens. Curioso com a aparência incomum da rocha, Pittoni decidiu enviá-la para testes. O que os cientistas descobriram surpreendeu até os mais céticos. A composição da pedra era majoritariamente oxigênio, algo absolutamente anormal para qualquer formação geológica natural. Cerca de 77% da sua estrutura era feita desse elemento, acompanhado por traços de carbono, silício, cálcio e sódio. Os testes de datação revelaram que a pedra teria caído na Terra entre 11.000 e 18.000 anos atrás, o que a coloca muito antes do surgimento das civilizações conhecidas. E o mais intrigante, ela foi encontrada em uma camada geológica com mais de 10.000 anos de idade, o que impossibilita qualquer possibilidade de ter sido criada artificialmente por humanos. Apesar de parecer uma peça feita por alguma civilização avançada, a pedra não apresentava qualquer marca de fabricação ou intervenção humana. Sua origem permanece totalmente inexplicável. Alguns acreditam que ela seja um artefato de uma civilização antiga e tecnologicamente desenvolvida que existiu antes da história registrada. Outros sugerem que ela possa ter se formado por meio de algum processo geológico desconhecido, talvez até extraterrestre. Seja qual for a explicação, a pedra azul do céu desafia todas as leis conhecidas da geologia e permanece até hoje como um dos maiores mistérios já extraídos do solo africano. Número 4. Os Círculos das Fadas do Deserto. Espalhados pelas planícies áridas da Namíbia, os chamados Círculos das Fadas são formações misteriosas que intrigam cientistas há décadas. Vistos do alto, esses círculos formam padrões quase perfeitos, com diâmetros que variam de 2 até 20 metros. Eles aparecem como manchas vazias, totalmente desprovidas de vegetação, cercadas por uma borda de gramíneas mais verdes e densas. Um contraste que reforça ainda mais seu caráter enigmático. Essas formações cobrem mais de 1.800 quilômetros do deserto da Namíbia, e apesar de várias teorias, nenhum consenso científico foi alcançado sobre como ou por que se formam. Uma das hipóteses mais antigas sugere que sejam resultado da atividade de cupins subterrâneos que eliminariam a vegetação no centro dos círculos para facilitar o acesso à água. Essa ação concentraria a umidade nas bordas, favorecendo o crescimento das plantas ao redor. Embora plausível para os círculos menores, essa teoria não explica os círculos maiores e mais antigos. Outras ideias envolvem competição entre raízes, liberação de gases no subsolo e até presença de elementos radioativos. O que torna tudo ainda mais intrigante é o ciclo de vida dos círculos. Eles podem durar entre 24 e 77 anos, antes de desaparecerem e eventualmente voltarem a se formar. A origem exata e o motivo desses padrões tão precisos seguem como um dos mistérios naturais mais estranhos da África. Número 5. A Floresta de Pedra de Madagascar. Madagascar, conhecida por sua biodiversidade única e por ser lar de espécies que não existem em nenhum outro lugar do mundo, também abriga uma das paisagens geológicas mais impressionantes do planeta. A Floresta de Pedra, ou Tsingy. Localizada no sudoeste da ilha, essa floresta é formada por enormes agulhas de calcário que se erguem do solo, algumas alcançando até 70 metros de altura, criando um verdadeiro labirinto rochoso. Essa paisagem quase alienígena foi moldada ao longo de milhões de anos pela ação constante da água, que erodiu o calcário e formou pontas afiadas, cânions estreitos e fendas profundas. De longe, as formações lembram árvores petrificadas. De perto, elas se revelam perigosas e intransponíveis. A região é tão inóspita que apenas algumas espécies conseguiram se adaptar para sobreviver nesse ambiente cortante. Lêmures, aves raras e insetos únicos vivem entre os desfiladeiros e cavernas, muitas vezes sem contato algum com o mundo exterior. A caminhada pela floresta de pedra é arriscada e confusa, as trilhas são estreitas, os caminhos se perdem entre as rochas, e qualquer passo em falso pode causar ferimentos graves. Essa dificuldade de acesso ajuda a preservar o ecossistema local, mas a área está cada vez mais ameaçada por atividades humanas como mineração e desmatamento. Assim como outros tesouros naturais de Madagascar, a Floresta de Pedra corre o risco de desaparecer, levando consigo seus mistérios e espécies únicas. Número 6. A Luz de Dendera.
Entre as inúmeras imagens enigmáticas esculpidas nas paredes dos antigos templos egípcios, uma em especial tem provocado debates acalorados por décadas: o famoso relevo da Luz de Dendera. Localizada no templo da deusa Hathor, na cidade de Dendera, às margens do rio Nilo, essa imagem tem uma aparência curiosa. Ela mostra figuras humanas ao redor de um objeto que se parece muito com uma lâmpada gigante conectada a um pilar conhecido como Djed, símbolo sagrado que representa a estabilidade na mitologia egípcia. Alguns teóricos mais alternativos acreditam que essa imagem prova que os antigos egípcios dominavam uma tecnologia energética avançada, como a eletricidade, milhares de anos antes do que se pensava. Segundo essa teoria, o Djed funcionaria como um condutor de energia, e o que está representado na parede seria um tipo primitivo de lâmpada elétrica. Uma ideia que, embora empolgante, é rejeitada pela maioria dos arqueólogos e egiptólogos tradicionais. A versão aceita pela ciência é que o relevo tem um significado simbólico, com forte ligação ao mundo espiritual e ao culto solar. O bulbo esculpido seria, na verdade, uma representação do disco solar associado ao deus Ra, emergindo de uma flor de lótus, enquanto o Djed representaria a estrutura do cosmos. O templo, construído durante a dinastia ptolomaica no século I a.C., é riquíssimo em símbolos astronômicos e religiosos. Embora a ideia de uma lâmpada egípcia antiga seja fascinante, não há qualquer evidência física ou textual que comprove o uso de eletricidade na época. Ainda assim, o relevo da Luz de Dendera continua alimentando o imaginário popular e é um ótimo exemplo de como a interpretação de símbolos antigos pode variar entre a ciência e o misticismo. Número 7. A Fera Maluca de Madagascar. No mundo da paleontologia, de vez em quando surgem fósseis que simplesmente não se encaixam em nenhuma categoria conhecida. E um dos exemplos mais extraordinários foi encontrado em Madagascar. Em 1999, um grupo de pesquisadores descobriu o crânio de um animal que viveu durante o período Cretáceo, há mais de 66 milhões de anos. O fóssil foi escavado em sedimentos antigos e apresentava características tão bizarras que os cientistas apelidaram o bicho de Fera Maluca. Anos mais tarde, em 2010, novas partes do esqueleto foram encontradas, o que permitiu reconstruir melhor esse animal estranho. Batizado oficialmente como Adalatherium ui, o nome vem de Adalá, que significa louco em malgache, e therium, do grego, que significa besta. Um nome bastante apropriado para uma criatura tão incomum. Essa fera maluca tinha o tamanho aproximado de um texugo moderno com corpo comprido, pernas curtas e uma cabeça desproporcional. Seu crânio possuía várias aberturas incomuns na parte frontal, o que sugeria uma sensibilidade olfativa altamente desenvolvida, ideal para farejar alimentos debaixo da terra. O formato do corpo e os membros curtos indicam que era um animal escavador, provavelmente adaptado a viver em tocas. O Adalatherium pertence a um grupo de mamíferos extintos que evoluíram isoladamente em Madagascar, e seu esqueleto é tão diferente que desafia classificações convencionais. Para os cientistas, ele é uma peça-chave para entender a evolução dos mamíferos em ambientes insulares. Em resumo, trata-se de um animal verdadeiramente maluco, tanto no nome quanto na anatomia. Número 8. Câmara oculta na Grande Pirâmide. A Grande Pirâmide de Gizé, no Egito, é uma das construções mais famosas, antigas e estudadas do mundo. Erguida há mais de 4.500 anos durante o reinado do faraó Quéops, ou Khufu, essa gigantesca estrutura de pedra ainda guarda muitos mistérios, e um dos mais recentes envolve a descoberta de uma câmara secreta jamais vista antes. Em 2017, um grupo internacional de pesquisadores usou uma tecnologia inovadora baseada em muons, partículas subatômicas geradas naturalmente pela interação dos raios cósmicos com a atmosfera, para escanear o interior da pirâmide sem precisar escavar ou danificar a estrutura. O resultado foi surpreendente. Os sensores detectaram uma cavidade de mais de 30 metros de comprimento localizada acima da Grande Galeria, um dos corredores internos mais importantes da pirâmide. Essa descoberta reacendeu debates e teorias sobre o propósito da pirâmide. Arqueólogos mais conservadores afirmam que a câmara provavelmente está vazia e que pode ter servido para aliviar o peso da estrutura acima da galeria. Já teóricos mais ousados
sugerem que ela poderia esconder segredos antigos, como a lendária Sala dos Registros, uma suposta biblioteca mística com conhecimento ancestral perdido. Outros ainda vão além, especulando que ali poderia estar guardada alguma tecnologia avançada, até mesmo de origem extraterrestre. No entanto, até agora, nenhuma evidência concreta foi encontrada para sustentar essas hipóteses. Ainda assim, a descoberta mostra que, mesmo após milênios, a Grande Pirâmide continua nos surpreendendo. E com o avanço da tecnologia, novas revelações podem estar a caminho, sem precisar mover uma única pedra. Número 9. Diamantes hexagonais. Quando um asteroide colidiu com a África do Sul há 2 bilhões e 900 milhões de anos, deixou muito mais do que uma cratera. Trouxe ao planeta um tipo raro e impressionante de diamante com estrutura hexagonal. Esses diamantes foram estudados em 2018, quando cientistas confirmaram que sua origem era extraterrestre. Ao contrário dos diamantes comuns, formados sob pressão extrema nas profundezas da Terra, esses vieram do espaço, possivelmente do interior de um planeta não destruído durante o início do Sistema Solar, há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Essas pedras contêm um mineral raro chamado osbornita, que só se forma em meteoritos ricos em carbono. A estrutura hexagonal desses diamantes indica que eles se cristalizaram rapidamente durante o impacto cósmico. Ainda foram encontrados apenas pequenos fragmentos, mas especialistas acreditam que versões maiores possam estar escondidas por aí. O estudo desses diamantes espaciais pode ajudar a revelar detalhes sobre os primeiros dias do nosso sistema solar, uma época violenta em que mundos eram destruídos e espalhados como joias pelo cosmos. Número 10. O mais antigo dinossauro africano. Boa notícia para fãs de Jurassic Park. A África abriga o fóssil do dinossauro mais antigo já encontrado no continente. Descoberto no norte do Zimbábue, o Embiressaurus haati viveu há mais de 230 milhões de anos, no período Triássico, quando os continentes ainda estavam unidos em uma única massa chamada Pangeia. Achado em 2017, esse dinossauro tinha cerca de 2 metros de comprimento e apenas 30 centímetros de altura no quadril. Apesar do tamanho modesto, era o predador dominante de seu ecossistema. Classificado como um sauropodomorfo, ele fazia parte do grupo ancestral dos gigantes pescoçudos como o brontossauro. Mas ao contrário de seus descendentes, o Embiressaurus andava sobre 2 patas e era bem ágil, parecido com dinossauros como o Velociraptor ou o Tiranossauro Rex. Essa descoberta não só preenche uma lacuna importante na história dos dinossauros africanos, como também ajuda a entender como esses animais se espalharam pelo planeta quando ainda havia apenas um supercontinente. Número 11. A Costa dos Esqueletos. Ao longo da costa atlântica da Namíbia, existe um dos lugares mais inóspitos do planeta, a temida Costa dos Esqueletos. Ventos violentos, neblina densa, mar revolto e calor escaldante criam uma paisagem tão hostil que até os navegadores mais experientes evitavam a região. A faixa costeira, que parece não ter fim, é pontilhada por carcaças de navios encalhados, ossos de baleias e esqueletos de focas ressecados pelo sol e pela areia. Daí seu nome macabro. Antes da era da navegação moderna, o mar agitado tornava impossível lançar botes de resgate e o deserto árido oferecia pouca ou nenhuma esperança de sobrevivência para quem naufragava ali. Os restos fantasmas dos navios enferrujados ainda estão lá, consumidos lentamente pelo ar salgado. Focas em colônias massivas usam as ilhas próximas para viver e se reproduzir. Quando envelhecem ou adoecem, muitas acabam morrendo na praia. Seus corpos secam sob o sol e o vento, criando verdadeiros cemitérios naturais. Até baleias mortas aparecem, e seus esqueletos gigantescos se tornam banquetes para hienas e chacais. Número 12. Monólitos metálicos misteriosos. Em agosto de 2020, um piloto de helicóptero sobrevoava o deserto de Utah, nos Estados Unidos, quando avistou uma estrutura brilhante de metal fincada nas rochas. O objeto, com cerca de 3,5 metros de altura, parecia saído de um filme de ficção científica. Pouco tempo depois, outros monólitos começaram a aparecer em lugares distantes, como Europa, Ásia e até na Índia. Mas foi um monólito encontrado no Congo em fevereiro de 2021 que mais chamou a atenção.
Enquanto em outros lugares as pessoas viam os objetos com curiosidade, os moradores locais ficaram assustados. A presença daquela estrutura metálica despertou temor e suspeita de forças obscuras. Com cerca de 3,5 metros de altura, o monólito congolês causou tanta agitação que a população local o cercou para protegê-lo, até que uma multidão, tomada pelo medo, o incendiou. O objeto era oco por dentro e sua estrutura parecia feita apenas de placas metálicas dobradas, sem deixar pistas sobre sua origem ou propósito. Até hoje ninguém sabe exatamente quem os construiu ou por quê. Seriam obras de arte? Pegadinhas? Sinais de outro mundo? Mistério continua. Número 13. As Tábuas de Pedra Núbias. No Vale do Rio Nilo, ao norte de Khartoum, no Sudão, estão as ruínas do antigo reino de Kush, uma civilização africana poderosa que floresceu por quase 1000 anos antes de cair por volta do ano 300 da Era Comum. Escavações revelaram tábuas de pedra muito bem preservadas, com inscrições em uma língua antiga conhecida como meroítico. Essas pedras foram encontradas nas ruínas de Meroé, antiga capital do reino, e pertencem aos templos e túmulos dos reis e nobres cuxitas. Essas estelas contêm o sistema de escrita mais antigo conhecido ao sul do Saara. No entanto, a maior parte do idioma meroítico ainda não foi decifrada. Apenas algumas imagens e símbolos relacionados a deuses e reis oferecem vislumbres da cultura cuxita. Decifrar esse enigma linguístico poderia revelar um capítulo perdido da história humana. Uma civilização africana que coexistiu com o Antigo Egito, mas que permanece em grande parte envolta em mistério. Número 14. Arte rupestre pré-histórica. Nas cavernas da África, desde a Namíbia até o Marrocos, os humanos pré-históricos deixaram um legado surpreendente. Pinturas rupestres com milhares de anos. Algumas datam de mais de 15.000 anos atrás. Essas obras de arte retratam cenas de caça e retratos vívidos de animais como elefantes, rinocerontes, zebras e antílopes. Os detalhes são impressionantes, evidência de que os artistas tinham grande habilidade de observação e domínio das técnicas de pintura. Mas entre os desenhos realistas, surgem figuras estranhas. Humanos com formas distorcidas, seres híbridos e criaturas que não existem na natureza. Essas imagens misteriosas levantam dúvidas entre os especialistas. Teriam significados espirituais ou ritualísticos? Ou seriam apenas fruto da imaginação? Infelizmente, os significados provavelmente se perderam com o tempo, junto com as identidades dos artistas. Número 15. Esferas de Klerksdorp. Entre os achados mais estranhos e controversos já descobertos em solo africano, estão as chamadas esferas de Klerksdorp, encontradas na cidade de Ottosdal, na África do Sul. Até hoje, já foram identificadas mais de 200 dessas pequenas esferas metálicas, enterradas em camadas de rocha extremamente antigas chamadas pirofilitas. Esses objetos variam bastante de tamanho. Alguns têm apenas meio centímetro de diâmetro, enquanto outros chegam a cerca de 10 centímetros. A maioria apresenta um formato quase perfeitamente esférico e possui sulcos paralelos bem definidos que circundam toda a superfície, como se tivessem sido entalhados de forma intencional. O que torna essas esferas ainda mais intrigantes é a sua idade estimada. Algumas delas datam de mais de 3 bilhões de anos, um período em que, segundo a ciência, nenhuma forma de vida inteligente existia na Terra. Por esse motivo, teóricos alternativos afirmam que elas seriam artefatos fabricados por uma civilização extremamente antiga ou até por visitantes extraterrestres. No entanto, geólogos e mineralogistas sustentam que as esferas são formações naturais, criadas por processos geológicos ao longo de milhões de anos. Testes laboratoriais indicam que elas se formaram a partir da cristalização lenta de minerais dentro das rochas. Mesmo assim, o formato quase perfeito e os sulcos simétricos continuam alimentando teorias conspiratórias e debates acalorados. O vasto território africano, repleto de áreas pouco exploradas, continua alimentando a imaginação de quem acredita que nem todos os mistérios do continente já foram revelados. A África continua a nos surpreender com seus enigmas, belezas e descobertas que desafiam tudo o que pensamos saber sobre a história da humanidade e do planeta. De civilizações antigas que ergueram cidades monumentais a criaturas extintas e fenômenos naturais que parecem ter saído de outro mundo, o continente é um verdadeiro cofre de segredos esperando para serem desvendados.
Mesmo com toda a tecnologia e ciência moderna, muitas dessas descobertas continuam sem explicação, provando que ainda há muito a aprender sobre o nosso passado. E você? Qual dessas descobertas te deixou mais intrigado? Já conhecia alguma delas? Conta pra gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!